Pai do Senhor, meu irmão, mais uma vez seja muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical aqui da IAD Glória, nosso canal no YouTube. Você, como sempre, é o nosso convidado a estar conosco e nós nos sentimos alegres em ter você aqui, na verdade. Estou aqui com o presbítero Israel, professor da Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, presbítero Israel. Amém, a paz do Senhor, evangelista Deus. Nosso companheiro de toda semana aqui, né? Conosco também estão aqui por trás dos bastidores das câmeras, né? Nossa irmã Vera, que também é professora da Escola Bíblica Dominical, e o irmão Valber, né? Que é quem nos auxilia aqui no aspecto técnico dessa obra. Nós queremos agradecer por você estar aqui conosco. Nós temos uma aula que é sequência, né? Desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Nós estudamos as duas primeiras lições desse trimestre. A primeira lição nós estudamos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Na segunda lição nós estudamos sobre Saulo, o perseguidor. E aqui nós vamos estar estudando sobre a conversão de Saulo de Tarso. Inclusive esse é o tema dessa aula, a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Então, você é o nosso convidado para compartilhar, você é o nosso convidado para perguntar aqui embaixo, também para colocar a sua observação, você que está acompanhando esta aula, tá bom? É um prazer ter você aqui conosco. Nós vamos aproveitar, né, para introduzir essa lição com o texto áureo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 3 e também o versículo de número 4, cuja palavra diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos de número 3 e 4. Verdade prática da nossa lição. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então, aqui está a nossa verdade prática. Nós vamos estar estudando, dentre outras coisas também, sobre a verdadeira conversão, que foi exatamente o que aconteceu no caso lá de Saulo de Tarso, né? Nós conhecemos mais como Paulo. Nós já vimos aqui as definições dos nomes Saulo e Paulo, os porquês na lição da última semana. Nós temos 3 objetivos ao introduzir essa lição. Primeiro objetivo, apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. Segundo objetivo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. A Bíblia ensina sobre conversão. A Bíblia mostra o que é a verdadeira conversão. Logo, nós podemos identificar se alguém é um verdadeiro convertido ou um falso convertido, até porque a Bíblia diz que existirão nos últimos dias, né, muitos lobos com pele de cordeiro no meio da igreja do Senhor. Então tem muita gente que finge ser convertido, mas quando a gente analisa a doutrina bíblica da conversão, que é o que nós vamos aprender aqui hoje, nós vamos ver e aprender, na verdade, a identificar quem realmente é um verdadeiro convertido ou não, tá? A palavra vai nos apontar esse caminho. E em terceiro lugar, o objetivo é elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Quais são as 3 faculdades que são transformadas na conversão do homem? Existem mudanças nessas 3 faculdades. E nós vamos estar aprendendo durante essa lição um pouquinho mais precisamente para o final. Leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo número 1 até o versículo número 9. Presbítero Israel. Olá, Pai do Senhor, povo de Deus, é uma honra estar em mais um estudo da Palavra do Senhor. E neste momento vamos fazer a leitura bíblica em classe. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Amém. Perfeito, excelente. Então, nós chegamos aqui na parte introdutória da nossa lição. Então, nós vamos estar estudando nessa lição sobre a conversão do apóstolo Paulo. Nós observamos que isso aconteceu quando o apóstolo Paulo, ele respirando ameaças, como diz o texto da palavra de Deus, contra o povo de Deus, ele foi até as autoridades da época, pediu autorização para perseguir o povo de Deus e foi em direção a Damasco. E quando ele foi em direção a Damasco, aconteceu algo sobrenatural no caminho. Jesus apareceu a Saulo de uma maneira sobrenatural. E nós vamos enxergar que assim que isso aconteceu, né, quando o Senhor teve essa atitude sobrenatural de barrar aquele intento do apóstolo Paulo, Paulo, por outro lado, também respondeu com arrependimento e com fé, demonstrando crer naquilo que ele estava passando, naquilo que ele estava vendo, não vendo, porque ele não estava enxergando, né? Ele ficou cego, mas naquilo que ele estava sentindo, naquilo que ele pôde ouvir também, na voz que ele pôde ouvir, e ele rapidamente, né, se arrependeu, rapidamente teve uma atitude de fé, tanto que o ponto central dessa lição, o comentarista disse: Jesus nos salva por meio da graça, e nós nos arrependemos, e nós respondemos, com arrependimento e fé. Ou seja, se de um lado Jesus precisou de uma atitude, um ato sobrenatural para chamar a atenção de Paulo, do outro lado ele precisou reconhecer, né, esse chamado de atenção de Jesus com arrependimento e com fé. E em suma, conversão é isso. É nós nos encontrarmos com o Senhor, nos depararmos com Ele. Eu tive uma forma que me encontrei com o Senhor. O presbítero Israel, que está aqui comigo, teve uma forma que o Senhor se encontrou com ele. Né? Irmã Vera teve uma forma, o irmão Valber, que está aqui também, teve uma forma que o Senhor se encontrou conosco. E quando o Senhor se encontrou conosco, nós respondemos com arrependimento e com fé. E por isso nós estamos aqui, né? Claro, não é mérito nenhum nosso, que um dos pontos centrais dessa lição é tratar da graça de Deus Salvador, que nós vamos estar vendo um pouquinho mais na frente, que nenhum homem tem salvação de si próprio, mas através da graça do Senhor. Então nós podemos observar, já entrando aqui no primeiro tópico da lição, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Aí o subtópico diz: a conversão de Saulo e a sua experiência sobrenatural. Eu achei interessante porque o comentarista colocou assim, se pelos argumentos racionais Paulo não se convencia da obra do Senhor e da obra espiritual, foi necessário uma atitude sobrenatural da parte de Deus. Tem pessoas que, pelo conhecimento racional, ou seja, um estudo sistemático da palavra de Deus, ele consegue entender o plano da salvação e o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele. Já tem outros que, mesmo que ele conheça o racional da obra, ele necessita de um aperto, um aceno sobrenatural do Senhor para a sua conversão, para que ele possa realmente compreender e entender o mistério da fé, o mistério da salvação. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele era, apesar de ser um homem muito entendido, muito intelectual, como nós vimos, né, em 2 lições atrás, mas pela racionalidade ele não estava conseguindo entender a obra, entender o mistério da salvação. Foi quando Jesus se apresentou para ele, e essa iniciativa de Jesus de se apresentar para ele resultou na conversão do apóstolo Paulo. Eu não sei como você se converteu, tá? Não sei.
mas pode ter certeza que foi por um desses dois meios. Ou entendimento, ou em algum momento você teve uma experiência espiritual que transformou a sua vida, que mudou a sua vida, e Deus, portanto, trabalhou fazendo a obra da conversão na sua vida. Segundo o seu próprio testemunho, o perseguidor, ou seja, Saulo, viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou do seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e também a sua obra redentora lá no Calvário. Sabe o que Jesus fez? Arrancou o ego de Paulo. Ele estava muito cheio de ímpeto, né? Muito cheio de poder. Ele tinha sido concedido a ele o poder, né? Para que ele pudesse perseguir o povo de Deus. E nesse momento, Jesus faz ele reconhecer o quão pequeno ele é diante do poder do Senhor e também diante da grande obra que o Senhor tem para fazer. Segundo subtópico aqui nesse primeiro tópico, presbítero Israel, a iniciativa para transformar a mente de Saulo. Graças a Deus, nesse segundo subtópico, nós vemos a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Aqui nós vemos uma necessidade, né, do trabalhar de Deus, como você já citou. Estamos falando de conversão, estamos falando de mudança, estamos falando daquilo que realmente aconteceu na vida de Saulo, que aconteceu na minha vida e que aconteceu na vida de todos aqueles que Deus ele tem em seus planos, o plano de salvação. E aí nós vemos a estratégia de Jesus. Então, para cada pessoa, Jesus ele tem suas estratégias, né, para salvar. E para Saulo, que era então esse homem potente, esse homem que vinha de ganhos, que vinha com essa euforia terrível de dizer assim, não, em Jerusalém eu já consegui o que eu quis, o que eu queria, meus objetivos de maltratar os cristãos, essa fúria realmente de destruir os avanços do cristianismo, e ele vai para Damasco com esse mesmo objetivo. Mas nós vemos que Deus, existe um ditado, né, popular, que Deus ele dá corda, né? Dá corda, mas um dia Deus começa a puxar a corda. E assim, eu acredito que chegou o momento de Jesus mostrar e dizer assim, isso aqui tem que ter um limite. E eu vou mostrar para Saulo realmente que ele precisa parar com essa forma de perseguir a minha igreja. E uma das formas é naquele momento quando Jesus aparece, Jesus aparece aquele esplendor de luz, e ali Saulo ele cai, ele fica cego, que a Bíblia fala, né, que ele passa esses 3 dias cego, e é um tempo suficiente, eu acredito, para que ele venha a entender, porque quando ele fica nesse estado, ele pergunta, né, quem era aquela voz, ou quem era o Senhor. E o Senhor ele diz, eu sou a Jesus a quem você persegue. Então Paulo está perseguindo a igreja pensando que Jesus não estava vendo, Jesus estava vendo tudo. Então ali é uma forma de Jesus trabalhar na mente, quando ele fica cego, para que ele realmente venha a entender esse poder de Deus, e que realmente aquilo que ele estava fazendo era algo que Deus não estava aceitando. Para ele pensava que aquilo era algo bom. Ele era um defensor, como estamos aprendendo, ele fez aquilo pelo zelo extremo que tinha, do entendimento da palavra de Deus, e ele pensava que Deus estava aceitando aquilo que ele estava fazendo. E Deus não estava aceitando essa forma bruta como ele estava fazendo, porque quem estava pregando a palavra, aqueles seguidores, eles seguiam a palavra de quem? O Evangelho de quem? O Evangelho do seu Filho, Jesus Cristo. Então era necessário que existisse essa aceitação. Então eu vejo aqui essa forma do trabalhar de Jesus na mente de Saulo, para que houvesse essa transformação. Na verdade, foi uma experiência que veio com um sofrimento muito grande, e aí começa esse trabalhar
transformação, de conversão. Porque para cada pessoa, como estamos falando, cada pessoa, o Senhor tem a sua estratégia, a sua forma de trazer as vidas. Então, isso é bom, que Deus ele continue trabalhando, trazendo mais vidas, né, para o seu reino. Uns vêm de uma forma assim espontânea, através de um convite, e outros às vezes através de um sofrimento, muitas das vezes, como esse caso aqui, precisou realmente o Senhor se aparecer e realmente ele entender que era Jesus, né? Perfeito. Contando que venha para a presença de Deus, pode vir, né? Pode vir, mas realmente foi necessário o Senhor abalar a estrutura física, a estrutura psicológica e espiritual do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo, como a gente viu, ele vinha já enraizado na cultura judaica. Estava cheio de ousadia. Ele era um homem assim, ele tinha convicções. E é muito difícil você mexer nas convicções de alguém que já é ensinado desde pequeno, desde novo. Ele se tornou, além de um convicto, ele se tornou um defensor, pelo que a gente viu no texto, né? E por isso era necessário um choque muito grande, e o Senhor assim o fez. Chocou com as convicções dele, demonstrou o que era que o Senhor ele queria. Só que ao chocar, Jesus não faz isso com uma ação corretiva. Ele faz isso com uma ação salvadora, uma ação de graça. Jesus queria apontar ao apóstolo Paulo a graça salvadora dele. Aqui a gente introduz esse terceiro subtópico e vamos tratar aqui da graça salvadora que se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios, no capítulo número 2, versículo número 8, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele disse: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Logo, ele entendeu, né, já que foi ele próprio que escreveu isso, ele entendeu que o ponto de partida para a conversão do homem, para a salvação, é a graça de Deus. E não o mérito próprio. Porque se fosse pelo mérito próprio, ele estava certo no que ele estava fazendo. Ele estava cumprindo a rigor aquilo que ele tinha sido ensinado, inclusive a lei. Mas ele não entendeu o mistério da graça. Ele não entendeu o mistério da salvação, o mistério da conversão, que a partir daquele momento foi revelado aos homens. Então o comentarista disse: o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. O que é a graça? A graça é um favor imerecido, ou seja, nós não merecemos, mas o Senhor aplica por sua graça a justiça dele nas nossas vidas. Como se Jesus chegasse diante, a gente fala isso com muita frequência, né? Chegasse diante do tribunal de Deus e dissesse assim: ó, tá vendo aqui todo mundo? Eles creram em mim, então, Senhor, todos eles agora estão justificados. Se o Senhor quiser imputar, imputa a mim. E ele assumiu essa culpa por todos nós, só que pagou o preço lá na cruz do Calvário, e esse preço foi um preço muito caro. Ou seja, a graça é um favor otorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Porque se fosse para a gente olhar, verdade mesmo, para Israel, fosse para a gente olhar assim, no olhar natural, qual seria a retribuição de Deus em nosso favor, se não a ira, o juízo e o castigo? Só seria isso. Porque todos nós pecamos, diz a palavra de Deus, em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, fomos destituídos. Então, a regra, via de regra, seria nós sermos condenados. No entanto, o Senhor, através da graça, nos deu a salvação. Nos deu a regeneração, nos deu a justificação, nos fez ser, apesar de estarmos debaixo da ira, né, de pecadores, nos fez ser agora agraciados por Ele com misericórdia e com bondade. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ele foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. Não é diferente nas nossas vidas. Então, qual que é o ponto central da salvação do homem, da conversão? A graça de Deus.
Segundo tópico da lição, Saulo e a doutrina da conversão. Nesse segundo tópico, nós vamos falar a respeito, do significado a respeito da conversão. Podemos entender como que acontece a conversão. Então, a conversão, segundo o escritor, o Heleno Cabral, ele fala que a conversão ela parte do arrependimento. Então, não existe conversão, ou seja, não existe mudança de vida se não existir o arrependimento. Então, o arrependimento ele parte do desejo de mudança. Então, sentiu o desejo de mudança, se arrependeu daquilo que realmente estava fazendo, e esse arrependimento ele vem de dentro. O arrependimento ele começa, ele é interior, ele não é exterior. Isso traz para muito estudo quando falamos a respeito de arrependimento, a respeito de uma vida transformada diante da nossa vida hoje, contemporânea. E às vezes muitas pessoas questionam como que acontece essa conversão. Às vezes tem pessoas que focam na parte mais exterior do que na parte interior, e a gente vê que Paulo ele teve esse arrependimento. Quer dizer, o arrependimento parte de você abandonar aquilo que vinha se fazendo, que para ele era certo, mas que estava errado. Diante de Deus aquilo não era certo. E nós vemos esse arrependimento quando ele se entrega através do seu batismo, dele querer se batizar. O batismo acontece nas águas, acontece o batismo no Espírito Santo, e o desejo realmente de começar a fazer a obra, e esse desejo de fazer a obra, de enfrentar realmente os seus opositores. Então, isso aí é que é uma transformação realmente da pessoa, daquele que ora vinha com seus pensamentos, ora que vinha com a sua visão de perseguir, de matar, de pensar que aquilo realmente era algo que Deus estava se agradando, e de um momento, através desse impacto, através desse encontro real mesmo com Jesus, ele parte agora para outra vida transformada, de perseguidor, passa a ser também perseguido, ou seja, passa também a pregar o Evangelho. Então, é isso aí. Nós vemos que a mente, da mente do homem, quando nós falamos da mente, falamos realmente do coração, falamos do interior, e é a parte que é mais essencial e necessária para que haja o arrependimento. Perfeito. Eu acho uma coisa interessante, presbítero Isaías, que nós não podemos banalizar o arrependimento. E é um alerta importante à nossa igreja nos dias atuais. Porque qual que é a ideia de arrependimento? Inclusive, segundo o comentarista da lição, é esse remorso que nos faz pensar de maneira diferente e é acompanhado de um desejo de corrigir rumo. Arrependimento é isso. Arrependimento verdadeiro, sincero, me faz corrigir os rumos. E tem muita gente, especialmente nessa nossa geração, que é uma geração um pouco superficial em relação ao relacionamento com Deus. Se aproveita da graça de Deus, para dar liberdade ao pecado e não se arrepende de maneira verdadeira e sincera. E por não fazer isso, acaba não deixando também os pecados. Acaba cometendo erros sucessivos, os mesmos erros. Isso não é arrependimento. O arrependimento ele traz dentro de mim um remorso tão grande que ele acaba até me constrangendo. Tristeza, trazendo tristeza. Tristeza. Mas rapaz, como é que eu pude praticar uma coisa dessa? Porque muitos de nós, antes de conhecermos a Jesus, quando olhamos hoje para trás, dizemos, rapaz, como é que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa?
porque eu sinto tristeza e vergonha daquilo que fiz. Mas estou arrependido. Peço perdão, Senhor. E esse arrependimento me faz com que eu vá para uma outra direção, uma direção de correção de rumos. Faz com que eu vá para a direção que o Senhor quer para a minha vida. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo, que quando ele se encontrou com Jesus, ele se arrependeu de verdade. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que ele deveria fazer. E é isso que um arrependido faz. Quem está arrependido de verdade vai para os pés de Jesus: me perdoe, me ajude, me aponta o caminho que eu tenho que seguir. Qual direção, Senhor, eu tenho que seguir? O apóstolo Paulo fez isso. Então, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Me diga o que é que eu tenho que fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Está no versículo 6. E ele, apóstolo Paulo, tremendo atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então ele se levantou e seguiu. Essa é a definição de arrependimento, uma mudança de postura, uma mudança de rota, uma mudança clara. Que tenhamos essa sensibilidade de sermos verdadeiramente crentes convertidos ao Senhor, arrependidos dos nossos pecados e não voltemos a praticá-los em momento e de forma nenhuma. A conversão, ela faz parte da doutrina bíblica da salvação. A verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Na realidade, aqui é o que nós pregamos. É aquilo que nós dizemos quando a gente... Lembra do culto quando a gente pergunta quem quer aceitar a Jesus? E é uma pergunta assim, um pouco, de repente, desafiadora. E eu já ouvi alguém dizer: eu não gosto dessa pergunta. Pessoas que ainda não estão nesse meio, de realmente de compromisso, ter uma vida transformada. Eu não gosto dessa pergunta, porque todas as pessoas têm Jesus. Quem é que não gosta de ter Jesus? Quem é que não gosta de aceitar Jesus? Quem não quer aceitar a Jesus? Mas nós estamos falando de aceitar realmente daquele que quer deixar. Se a gente fosse fazer um texto de uma forma assim mais ampla, a gente poderia estar dizendo: quem realmente quer, a partir de hoje, fazer um pacto com Deus. A partir de hoje, fazer uma aliança com o Senhor. Porque faz parte da doutrina. A conversão, ela faz parte da doutrina. Essa mudança, ela faz parte da doutrina. Faz parte do homem deixar realmente o seu bel prazer. Essa semana eu coloquei até lá no Facebook a respeito realmente dessa transformação interior, quando a gente fala, dizer assim, o preço de aceitar, de servir a Deus tem um preço muito caro, que é o preço realmente da renúncia. Então é aquilo que Jesus disse: quem quer se salvar? Então por que Jesus perguntou quem quer se salvar? Se fosse para não ter incômodo, se fosse para eu dizer assim, não, se a gente não fazer essa pergunta, ou alguém dizer assim, não pode fazer essa pergunta, então, mas Jesus perguntou: aquele que quer se salvar, quem quer se salvar? Aquele que quiser se salvar,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, realmente é uma vida transformada, é uma vida mudada, é uma vida de renúncia. Porque quando muitas pessoas, não, mas eu já aceitei a Jesus, mas eu já sou de Deus. Mas cadê a renúncia? Aí tem um pecado aqui, não, mas eu vou pecar, não, mas eu sou de Deus, mas quer dizer, eu sou de Deus, mas continuo fazendo as coisas erradas. Aquilo que realmente a palavra de Deus condena, que Deus não quer. Então, a conversão, ela está em renunciar os seus desejos, o seu querer. É uma vida de entrega, é uma vida de mudança, é uma vida nova, na realidade. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, ele não entendeu quando Jesus fala que a respeito da conversão para Nicodemos, que era necessário nascer de novo, e ele não entende, porque para ele que pergunta, mas como que um homem velho pode voltar para o ventre da mãe e nascer? Jesus começa a explicar e fala realmente da conversão, que a conversão que Jesus está falando é aquela que vem realmente interior, é aquela realmente que nasce da água e do Espírito, é uma vida transformada, é uma vida mudada. Que a gente tenha esse entendimento, essa visão e essa definição de conversão como renúncia, como algo de depender totalmente de Deus e abandonar os seus prazeres e se sacrificar, né? Eu digo que a gente, se não fosse por sacrifício, se não fosse por Deus, a gente vivia dissolutamente, igual que a gente, fazendo tudo que a gente quer, mas a gente não faz porque a gente tem um ser que cobra de nós e que está conosco, que vê toda a nossa vida e que não aceita a vida que a gente viva dissolutamente do nosso modo. Perfeito. E aí nós chegamos no terceiro tópico da nossa lição, que são as 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Vamos ver quais são elas. Existem 3 aspectos da nossa vida que, obrigatoriamente, ao se encontrar com Jesus, ao se converter, eles precisam ser mudados. Por isso nós afirmamos, se algum desses 3 aqui não for mudado, pode ter certeza absoluta, falta alguma coisa aí para essa obra ser completa, né? Falta se permitir alguma coisa. E a primeira faculdade que deve ser mudada é a faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. Olha, se eu aceito a Jesus, naturalmente, se eu me converto, presbítero Israel, eu tenho que mudar o meu jeito de pensar. Eu fico preocupado, às vezes, quando a gente começa a conversar assim com pessoas que às vezes frequentam a igreja, em alguns casos até mais dolorido, cantam em departamentos. Mas quando você começa a conversar com a pessoa, você vê a maneira de pensar dela, e a maneira de pensar não foi transformada, é a maneira de pensar como o mundo. Nós, cristãos, não podemos pensar como o mundo. Nós precisamos pensar de maneira diferente, transformada. Nós precisamos pensar pela mente de Cristo. Que a Bíblia diz que agora nós temos a mente de Cristo. Já não somos nós mais que vivemos, mas é o Senhor que vive em nossas vidas. Então, é muito importante, ao se encontrar com Jesus, ao se converter, nós realmente estarmos com a nossa maneira de pensar, a nossa faculdade intelectual mudada. Isso serve, quando a gente fala faculdade intelectual, não é para o graduado, não. É para o irmão lá, desde o irmão que não sabe fazer um ó com um copo, até o irmão que é pós-graduado, que é doutorado, mestrado, PhD, seja lá o que for, a maneira de pensar é que define se realmente nós estamos convertidos ao Senhor ou não. Nós temos que pensar pela mente de Cristo, independente do nosso nível de escolaridade, vou chamar assim, né? A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. É quando o homem tem a ideia, a noção daquilo que ele era, daquilo que ele praticava, da maneira como ele agia, da maneira como ele pensava, e ele passa agora a fazer o contrário, pensar de maneira diferente, tá bom? Então essa é a primeira faculdade que é mudada, que é a faculdade intelectual. Eu vou pedir aqui para o presbítero Israel a segunda faculdade que é mudada. A segunda faculdade que é mudada é a emocional, né? A faculdade emocional, a gente fala que ela está ligada realmente ao sentimento, né? E a pessoa que aceita Jesus, a pessoa que está agora decidido a realmente enfrentar o mundo,
por servir a Deus, ele tem um sentimento de Cristo. Né? A gente pode dizer assim, quando termos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Está falando realmente do sentimento, está falando da forma de pensar. Você terminou agora de falar realmente nessa faculdade intelectual do pensamento, na mudança do pensamento, e vemos quanto que é importante essa faculdade ser transformada em faculdade emocional, porque é através desse sentimento que a pessoa abandona a prática realmente do pecado. Ser sentimental, ter sensibilidade. Já viu alguém falar assim? Ter sensibilidade para tal coisa. A sensibilidade realmente está ligada ao amor. Está ligado a que realmente a pessoa... Porque tem pessoas que, na realidade, é como se não tivesse sentimento. Ou tem sentimento, mas que sentimento é esse? É um sentimento bom? É um sentimento... Para que o seu sentimento? Mas aqui vemos que Paulo ele passa agora a ter esse sentimento, um sentimento bom. É o sentimento de sofrer, diz assim, eu sinto o sofrimento, mas eu quero viver para Jesus. Eu quero viver fazendo a obra. Porque se nós não olharmos para esse sentimento, e não valorizar esse sentimento, não tivermos também essa transformação, nós não podemos agradar a Deus como Ele quer. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Então está escrito no Salmo número 51, no verso 1. Então aqui está realmente o cumprimento do sentimento da pessoa. Todos nós precisamos ter esse sentimento, um sentimento de arrependimento e de realmente saber que Deus ele está no céu, mas que Ele está nos vendo, e o sentimento realmente de se perder, né? As pessoas dizem, não, eu não quero ir para o inferno. Então, mas já tem outros que de repente não tem nenhum sentimento nessa área aí. Então é necessário ter esse sentimento, o sentimento da outra vida, enfrentar a outra vida com Deus ou sem Deus. Né? Perfeito. Eu acho um versículo muito importante que traduz, né, essa mudança na nossa faculdade das emoções. É 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, cujo apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Olha, ninguém se arrepende da salvação. Pergunta a qualquer crente que sente a graça da salvação se ele se arrepende. Ninguém se arrepende, né? Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, quando a gente se arrepende e tem esse sentimento de tristeza pelo que a gente praticou, né, diante de Deus, essa tristeza opera a salvação na nossa vida. E da salvação ninguém se arrepende. Mas quando a gente tem a tristeza do mundo, a Bíblia está dizendo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que essa tristeza ela opera a morte, ao invés de vida e salvação para nós. Então é muito importante nós aprendermos isso. E agora, para finalizar, a terceira faculdade que é transformada quando o homem ele aceita Jesus é a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto, em seu sentimento, a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Ou seja, quando eu me converto, sou transformado pelo Senhor, tudo que eu faço, a minha vontade precisa refletir a vontade do Senhor. E é outro indicativo daqueles que verdadeiramente foram convertidos ao Senhor. Ele não opera mais na sua vida a sua própria vontade, porque não habita mais ele na carne dele. O que habita nele é o Senhor Jesus Cristo. E aí não é a vontade mais dele que opera, e sim a vontade do Senhor Jesus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado.
Existe uma linha teológica que trata desse assunto. E nós refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Ou seja, eu não estou destinado ao pecado, não estou destinado ao fracasso. Eu posso escolher. E se eu tomar a decisão de me converter ao Senhor Jesus, eu vou ter transformado a minha faculdade intelectual, as minhas emoções e a minha vontade cativa do Senhor. A minha vontade vai estar cativa ao Senhor, a vontade do Senhor. E por isso eu posso servir ao Senhor com alegria e deixá-lo reinar na minha vida. Ah, Eliel, se posso retroceder também? Pode, porque o seu livre-arbítrio não foi tomado. Seu livre-arbítrio não foi retirado. Então pode sim, agora não lhe aconselho. Não lhe aconselho a voltar atrás, porque nós avançamos para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito rapidamente, queria pedir ao presbítero Israel fazer as considerações finais. Nós estamos encerrando essa aula dessa semana. Graças a Deus, eu só quero dizer que foi um prazer, né, estar em mais esse estudo. E temos muito o que aprender, a lição é rica. E quando se fala em conversão, melhor ainda, né? Que esse é o desejo que nós temos. Eu acredito que é o primeiro desejo de Deus, né? Que as pessoas se convertam, que as pessoas mudem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e que realmente sejam dependentes dele, porque é ele que tem tudo o que nós precisamos e a forma certa. E se nós formos fazer as coisas devido às nossas vontades, nossos desejos, nosso sentimento, então poderemos nos dar muito mal. Mas Deus ele tem a forma certa e o mundo está precisando de conversão, está precisando de mudança, e que a igreja do Senhor continue orando e pedindo a transformação do mundo para que o mundo viva em paz e viva com Deus. Perfeito, muito obrigado, presbítero Israel. A você, que Deus te abençoe. Nós esperamos que essa aula tenha edificado a sua vida. Na próxima semana nós teremos mais, e o tema da próxima semana será Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nós vamos estar estudando na próxima semana. Muito obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus.